Instituto da Família. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos com esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil, mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. O homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam, ao mesmo tempo, ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Emmanuel, do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um culto do Evangelho Online, na manhã desta terça-feira. Hoje é dia 18 de maio do ano de 2021. É um prazer e uma honra estar novamente com vocês e agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade. Graças a Deus, todos nós estamos aqui com saúde para iniciarmos mais um dia de jornada na nossa experiência evolutiva. Nós vamos fazer a nossa oração, para darmos início ao nosso culto, lembrando mais uma vez àqueles que desejarem pegarem aí o seu copo com água ou a sua garrafa com água e deixe aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da mesma ao final do nosso culto. Então, fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos até nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo ao Mestre, antes de mais nada, as nossas vidas e agradecendo por mais este dia em nossa existência. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para mais um culto do Evangelho Online. Rogamos, Senhor, as vossas bênçãos, a vossa proteção, a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham neste instante, através desta live, desta ferramenta que é a internet. Que eles estejam em paz, em harmonia. Envolva, Senhor, os seus lares, suas famílias. Pedimos por cada lar da vizinhança, especialmente aqueles onde houver pessoas enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Pedimos, Senhor, por todos os enfermos nos hospitais, nas enfermarias e nas UTIs, todos aqueles que foram acometidos por esse vírus. Pedimos pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, para que eles tenham força, coragem, bom ânimo e perseverança na luta contra esta doença. Pedimos por todos aqueles que estão desencarnando, Senhor, com esta doença. Que os amigos espirituais possam receber esses irmãos, possam auxiliá-los e possam acompanhá-los no retorno à pátria espiritual. Pedimos pelos orfanatos, asilos, pelos presídios
e por todos aqueles, Senhor, que sofrem, onde quer que estiverem, que os vossos mensageiros espirituais possam levar a esses irmãos alívio, consolação e esperança. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, do anjo da guarda dos nossos lares, pedimos a vossa permissão para iniciarmos o nosso culto na manhã desta terça-feira, que assim seja. Meus amigos, nós estamos aqui no capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Hoje nós iremos ver o item 5, né, que é mais uma daquelas passagens emblemáticas de O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma passagem que está anotada especificamente no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. É a passagem do óbolo da viúva. Então vamos ver o que Kardec tem a nos dizer. E estando Jesus assentado defronte donde era o gasofilácio, observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Marcos 12, Lucas 21. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria, por falta de recursos, e se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns, mas o seria de parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo, que ora não têm, para dar aos pobres apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez, dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração, se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. Bom, então, como eu disse, é uma daquelas passagens emblemáticas de Jesus. Jesus está sentado bem próximo ao templo, né, ao templo de Salomão, e ali havia no templo o gasofilácio, né? O que é o gasofilácio? Nós todos hoje, nos dias de hoje, já vimos esse gasofilácio nas igrejas. É aquele cofre das oferendas, né, onde as pessoas colocam as suas doações, o dinheiro, né, que eles querem doar àquela organização religiosa, a uma igreja, a um templo evangélico qualquer. Tá? Então, isso se chamava gasofilácio. Então, as pessoas deitavam ali, né, ou colocavam ali as suas oferendas, né, as suas doações pecuniárias, vamos assim dizer. Então, Jesus está sentado ali, observando, né? E, na realidade, ele queria ensinar alguma coisa, porque os discípulos estavam ao seu lado. E todos observavam,
né? E um comentava um com o outro, olha, é o fulano, olha lá, será que ele vai pôr muito? Olha, é o ciclano, nossa, mas que pão duro, ele pôs só isso, né? Então eles ficavam comentando, e Jesus observando, né? E eis que, em dado momento, surge uma viúva, uma senhora, né? A viuvez por si mesma já era uma condição de penúria para as mulheres daquela época, porque os homens eram o sustentáculo da casa, né? Eram a cabeça da família. E quando esses pereciam, né, as mulheres ficavam numa situação muito difícil, né? Ficavam numa situação difícil, porque a situação da mulher na sociedade judaica à época de Jesus era uma situação de subserviência, né? Nós não tínhamos a independência da mulher como nós vemos nos dias de hoje. Elas não trabalhavam fora do lar, elas ficavam em casa, né? A responsabilidade da manutenção do lar era do homem, né? Então, quando elas ficavam viúvas, se o homem não conseguiu amealhar uma quantia para que sua família ficasse confortavelmente, né, vamos dizer assim, instalada, né, a família iria passar por dificuldades, principalmente as viúvas com filhos pequenos, né, porque os filhos também ainda não estavam na idade de produzirem, de trabalharem, né? Então, era o caso dessa senhora, né? Ela adentra o templo, Jesus está observando, né? Ela vai lá e coloca 2 moedinhas, né? Algumas traduções, aqui nós vimos que a tradução fala em real, né? Nós não sabemos se isso é de propósito, para nos dar a noção de que quanto era aquele valor que ela estava colocando ali, né? Mas algumas traduções nós vamos ver a palavra denário, né? A outras traduções nós vamos ver a palavra centavos, né? Ou seja, eram 2 moedinhas de pouco valor, tá? Então ela pega e deixa cair dentro do gasofilácio aquelas 2 moedinhas. E ali ela se retira humildemente, né? Ela vai para a sua, vamos dizer assim, para a sua situação de penúria, de tristeza, né? Ela segue o seu caminho. E Jesus, logo após ela sair, se vira para os discípulos e fala a eles, né? Em verdade vos digo, mais doou esta pobre viúva do que todos os outros que vieram anteriormente a ela. Por quê? Os outros doaram da sua abundância, daquilo que lhes sobrava, mas ela não. Ela doou tudo o que tinha, mesmo para a sua sobrevivência. Ou seja, ela cortou na carne. Os outros cortavam na gordura, davam o que estava sobrando. Ela não. Ela cortou na carne. As únicas 2 moedinhas que ela tinha para sobreviver, né, naquele dia e talvez nos próximos, ela pegou e jogou ali dentro. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que ela fez isso? Se eram as únicas 2 que ela tinha. E para nós respondermos esse questionamento, nós vamos ter que ter uma consciência um pouco mais apurada sobre o que é a fé. Né? O que é a fé para nós? Né? Aquela mulher confiou. Confiou em quem? Ela confiou na providência do Pai. Né? Ela sabia, né? Ela não era boba. Ela sabia que aquelas 2 moedas era tudo que ela tinha. E que se ela colocasse ali, ela ia ficar sem nada. Mas ela confiou na providência divina. Ela confiou, né, naquela mensagem de que o Pai é misericordioso, que o Pai não abandona os seus filhos. Ela acreditou que algo fosse acontecer, né? Que alguma coisa iria acontecer, que iria auxiliá-la e auxiliar os seus filhos, né? Então ela deixa cair as únicas 2 moedas que ela tinha, né? E Jesus nos dá uma outra lição também nessa passagem anotada em Marcos e Lucas, de que a caridade, para ser
efetivada, ela não necessita de grandes somas de valores. Ela não necessita de riquezas abundantes, né? Kardec explica aqui, né, no início do texto, da explicação dele, ele vai falar que tem pessoas que vão esperar, né, ganharem grandes somas para aí pensar em fazer alguma coisa em benefício do próximo. E mesmo assim, depois que eles se satisfazerem nos seus gozos e nas suas necessidades materialistas, aí o que sobrar é que eles irão doar. Ela não. Ela nem pensou. Ela nem por um momento ela titubeou, né? Ela pegou as moedas e pôs lá dentro. Ela não, é como se ela agisse até, de certa forma, por um ato de imprudência, né? Nossa Senhora, mas tudo que ela tinha era aquilo lá, e ela pega e doa o que ela tem, e agora? O que ela vai comer? Né? Aí é que está. Né? Então, a fé, para mim, pode ser uma coisa, para vocês, pode ser outra muito maior. Né? A fé de vocês pode ser muito maior do que a minha. A minha fé pode estar consubstanciada se eu estiver numa situação boa, né, favorável. Aí eu tenho fé. E vocês têm fé mesmo diante de uma situação difícil. Então é só para nós fazermos uma comparação, né, daquela pobre senhora em relação aos outros que estiveram ali, né, anteriormente a ela. Existe uma passagem, se eu não me engano, é de Humberto de Campos, eu não sei se é no livro Boa Nova, eu acho que sim, em que os discípulos ali estão comentando e eles falam o nome das pessoas. Olha, é o fulano. Nossa, olha o tanto que ele colocou lá dentro. Olha o tanto que ele pôs no gasofilácio. Olha, agora vem o ciclano ali. E eles vão falando o nome das pessoas, né? E o que elas faziam. Nossa, olha lá, ele pôs só aquilo e ele pode pôr muito mais, né? Então, Jesus dá essa lição imorredora para as nossas vidas, né? Que o bem que se quer fazer, ele não depende de somas, de riquezas, né? O bem que se quer fazer, ele pode ser feito quando nós queremos, quando nós quisermos fazer, ele será feito, né? Independentemente de nós termos ou não condições pecuniárias para realizarmos o bem, porque existem várias formas de se fazer o bem, existem várias formas de se fazer uma caridade. A caridade não é só o repasse de valor monetário, não é só você doar dinheiro a alguém. A caridade também, e muitas vezes a verdadeira caridade, é aquela que você ouve aquela pessoa, que você se interessa pela situação dela, que você conversa com ela, que você se aproxima dela. Porque a caridade pecuniária, ela realmente auxilia ali naquele momento, mas muitas vezes ela é mais um desencargo de consciência. Você doa, né, na esperança de se ver livre daquela situação, né, de que aquela pessoa saia da sua frente. Então, muitas vezes você já vai com dinheiro e nem sequer olha para aquela pessoa, nem sequer lhe diz bom dia, né? Vá com Deus, Deus te abençoe. Talvez essas palavras caiam com muito mais força àquela pessoa que já está habituada a só levar para casa palavras rudes, né? A levar com a porta na cara todas as vezes que bate para pedir um pedaço de pão, né? Então, quando você se dirige a uma pessoa, né, com palavras, né, de conforto e de esperança, você pode confortar muito mais. Você poderá estar no lugar da viúva, que somente doou 2 moedinhas. E mais aquelas 2 moedinhas, com certeza, na balança de Deus, elas tiveram muito mais peso, né? É como se aquelas 2 moedinhas, a balança foi lá embaixo. E aquelas outras quantias que os outros haviam doado, estava lá em cima. Por quê?
as 2 moedinhas pesaram muito mais, porque ela tirou de si mesma, né? O que é que Jesus quer dizer com isso? Todas as vezes que nós doamos de nós próprios, nós estamos doando muito mais, né? E existe uma passagem também, e inclusive isso é anotado por Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro, João, né, e acho que Tiago estão subindo as escadarias do templo, né? Jesus já havia sido crucificado, né? É pouco antes deles serem expulsos de Jerusalém. Então eles estão subindo as escadarias do templo e havia um mendigo sentado e ele estende a mão e pede a Pedro, né, que lhe desse alguma coisa, né, para que ele pudesse se sustentar naquele dia, né? Então Pedro se aproxima daquele mendigo e diz assim a ele: não possuo nem ouro nem prata, mas aquilo que tenho eu te dou com o maior prazer. E dá um abraço no mendigo. Era tudo que ele tinha. Era tudo que ele podia fazer naquele momento. Eles não tinham dinheiro, eles eram muito pobres, né? Eles não andavam com dinheiro, né? Então, ele dá um abraço naquele homem. Talvez aquele gesto de Pedro, né, tenha valido muito mais do que todas as oferendas, todas as moedas que alguém às vezes nem se dignou a colocar na mão daquele homem, simplesmente jogou no chão, como se ele fosse um animal, né? Então a gente vê que existem várias formas de se fazer o bem, né? E que não necessariamente nós precisamos ser avantajados financeiramente para fazermos o bem. Então, este exemplo de Pedro, aliado a essa passagem de Jesus, demonstra para nós, né, que todos nós temos sim possibilidade de ajudarmos, né? O que moveu aquela mulher? O que moveu Pedro, né? A mesma coisa, a fé, a esperança, né? O amor, talvez, a Deus acima de todas as coisas, como Jesus pediu que nós fizéssemos, né? Eles doaram do que eles tinham. E o que eles tinham naquele momento? Aquela senhora tinha 2 moedinhas, Pedro tinha só um abraço, né? Mas eles doaram de coração, né? Valeu muito mais do que aqueles que doam, né, às vezes até com certa hipocrisia, né, com certa prepotência, apenas para mostrarem que estão doando, apenas para aparecerem na selfie, ficarem bem na fotografia, né? Então, existem outras formas muito mais meritórias de se fazer o bem, né? E que muitas vezes aquelas pessoas que nós julgamos serem as mais desprovidas, né, as mais desafortunadas no sentido de conhecimento, né, até mesmo de intelectualidade, estarão numa condição muito melhor do que a nossa, que temos esclarecimentos. Por quê? Porque eles agiram, né, na seara do Cristo, eles compreenderam a missão deles e agiram por amor ao ideal, e agiram de acordo com as possibilidades que eles detinham naquele momento. E nós, muitas vezes, temos a oportunidade de ajudar, mas ficamos relutando. Ah, não, eu vou esperar um dia melhor. Ah, não, eu vou esperar eu estar numa situação um pouco melhor. Agora eu estou muito apertado. Ah, não, eu vou esperar isso. Ah, não, eu vou esperar aquilo. E nunca faz. E nunca faz. Aí um belo dia a gente desencarna, porque se existe uma coisa certa na vida, é que todos nós vamos desencarnar. Isso ninguém pode duvidar. Todos nós vamos desencarnar um dia. Aí um belo dia a gente desencarna, e quando nós adentramos o mundo espiritual, nós vamos ver lá aquela pessoa que a gente julgava, né, toda incapaz de fazer alguma coisa, né, que vivia pedindo
né, pelas ruas, que vivia numa situação de penúria extrema, a gente vai ver ela numa situação muito melhor do que a nossa. É igual aquela outra passagem, né, de Lázaro e o rico, né, que Jesus conta, né, que o rico, quando chega lá, pede clemência e pede para que Lázaro venha molhar com a ponta do dedo, os seus lábios. Então a gente vê que essas situações realmente existem, né? E para nós fecharmos esse raciocínio nosso na manhã de hoje, nós vamos nos recorrer novamente a Emmanuel e novamente no livro Fonte Viva. Ontem à noite, na nossa exposição, né, semanal lá do Grupo Espírita Libertação, nós tivemos oportunidade de falar sobre parentela, né, sobre parentes, né, que nós estávamos falando sobre a parentela espiritual e a parentela corporal, né? E hoje nós vamos ver aqui, no capítulo 9, né, uma passagem que está em Paulo, né? Então a gente está falando que muitas vezes nós nos preocupamos em ter uma situação melhor para poder ajudarmos, né? De não nos contentarmos, de acharmos que precisamos de mais, sempre mais, ainda mais nessa sociedade moderna de consumo que nós vivemos, que as pessoas colocam aqui falam no nosso ouvido e colocam na nossa mente que nós precisamos consumir mais para sermos felizes. Se você tem um celular, eles vão colocar na sua cabeça que você precisa ter o último modelo, que ele é o melhor, que ele tira não sei quantas fotos, que ele tem uma memória não sei de quantos gigabytes, sei lá o quê, né? Aí você vai e embarca nessa e compra aquele celular, e quando você acaba de colocar ele no seu bolso, já existe um outro muito melhor do que o seu. Então, a gente chega à conclusão que nós não precisamos tanto assim dessas coisas para sermos felizes, né? Sócrates exercitava muito isso com seus discípulos. Nos momentos de folga que eles tinham, né, principalmente Sócrates, ele gostava de passear pelo mercado de Atenas. O mercado de Atenas, lá na Grécia Antiga, era como se fosse um shopping center, né, dos dias modernos, né? Então ele ia ao mercado e passeava, andava lá pelo mercado, né, e não comprava nada. Aí os discípulos falavam assim para ele: mas Sócrates, escuta aqui, você vai lá no mercado sempre que pode, anda e nunca compra nada? O que você vai fazer lá? Aí ele vira para eles e fala assim: eu vou lá para ver quantas coisas existem das quais eu não preciso para ser feliz. Então, que a gente também mentalize isso, pense nisso, né? Nesses dias atuais, nesse mundo de consumismo que a gente vive, onde as pessoas querem consumir cada vez mais, né, para serem felizes, né? Será que realmente são felizes? Então, Emmanuel traz para nós aqui, ó, o capítulo 9 do livro Fonte Viva, estejamos contentes. Uma passagem de Paulo de Tarso na primeira a Timóteo, né? Interessante que ontem nós vimos também uma passagem de Paulo, ontem à noite, a Timóteo, né? Então a gente vê que Paulo diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ou seja, se você está se alimentando e está se vestindo, fique contente. Tem gente que não tem nenhuma dessas duas coisas e vivem também. Certo? Então, isso está na 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Olha que isso aqui, né, já tem mais de 2000 anos, vamos dizer assim, né? Há quanto tempo Paulo nos chamou atenção para isso? Não vai de frente com esse consumismo que a gente vive hoje em dia,
que você quer trocar de celular de tantos e tantos meses, ou de ano em ano, que você quer trocar o seu carro, né? Você quer o carro último tipo, né? Que você quer não sei o quê, não sei mais o quê, né? Precisa realmente disso? Então, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula ou da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Olha aí, ó o puxão de orelha do Emmanuel em nós, né? Olha só. Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa. É fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Ou seja, aquelas pessoas que esperam sempre ter mais e mais para aí pensarem em ajudar alguém, né? Aquelas pessoas que no fundo, elas estão se desculpando por não terem coragem, né, de enfrentar os problemas e de auxiliar mesmo assim, né? Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva derramando-se em gotas fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Emmanuel. Então, aqui não precisa falar mais nada, né? Emmanuel fala exatamente o que Kardec também começa a colocar aqui na explicação, né, do item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13º. Né? Que a gente não fique aguardando uma oportunidade melhor para poder auxiliar, para poder fazer algo de bom, algo de importante para nós mesmos. Né? Façamos. Lembremos do exemplo de Pedro. Ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha era um abraço. Né? E ele deu o abraço naquela pessoa. E aquele homem deve ter se sentido bem, porque os outros atiravam a esmola ao chão, enquanto Pedro, né, se dirigiu à pessoa daquele homem. Né? Ele atingiu o coração daquele homem. É como se ele dissesse assim para ele: eu me importo com você. Né? No momento, eu não tenho nada, mas tudo o que eu tenho, eu te dou aqui agora. E era exatamente, né, a compaixão, né,
a empatia, ou seja, Pedro se colocava no lugar daquele homem ao abraçá-lo, né? Então, que a gente compreenda isso, né? Que a gente entenda isso, que nós saiamos um pouco desse viés, né? Do consumismo, eu preciso ter isso, eu preciso fazer aquilo para me estar bem, para me sentir melhor, para me ser feliz. Será? O que Jesus possuía, né? Quantos celulares Jesus tinha no bolso? Né? Quantos notebooks ele tinha na casa dele? Qual era a marca do carro que Jesus andava? Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas, né? E fazer como Sócrates, né? Olharmos para essas coisas, rirmos interiormente, né? Ao descobrirmos de que, no fundo, lá no fundo mesmo, nós não precisamos daquilo para sermos felizes, né? Fica aí a nossa mensagem na manhã de hoje, né? O óbolo da viúva, né? E que a gente entenda essa passagem de Jesus, tá bom? Eu desejo uma ótima terça-feira a todos, que Jesus os abençoe, que Jesus os ampare. Agradeço do fundo da alma o carinho de vocês, a atenção e a caridade que vocês têm para comigo de estarem aqui me acompanhando, de estarem assistindo essas lives, né? Compartilhem isso com outras pessoas que vocês sentem que precisam, né? Divulguem isso. Quantos e quantos existem por aí precisando, às vezes, de ouvir, né, um pouco do Evangelho de Jesus. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração para encerrarmos este momento, agradecendo a Jesus por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos em que estudamos juntos mais um pouco do seu Evangelho. Que isso nos auxilie a abrirmos os nossos corações, a nos tornarmos mais piedosos, caridosos e nos tornarmos mais fraternos uns para com os outros. Que nós tenhamos coragem de trabalharmos na seara do bem, não aguardando oportunidades melhores, não aguardando condições mais favoráveis, mas doando desde já aquilo que estiver ao nosso alcance em benefício de alguém. Proteja-nos, Senhor, e guia-nos nos caminhos do amor e do bem. Livra-nos da prática de todos os males e das más tendências que ainda carregamos dentro de nós. Abençoe, Senhor, a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse instante. Que cada um deles possa estar recebendo neste momento o passe magnético, as energias benfazejas, recuperando-se fisicamente e perispiritualmente. Pedimos também, Senhor, pela fluidificação, magnetização da água aqui presente, que ela se transforme em remédio para uso daqueles que dela necessitarem. Graças vos damos por tudo, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, muito obrigado a todos. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Uma ótima terça-feira. Jesus os abençoe e os ampare. Nós estaremos de volta amanhã, às 9 horas, né, aqui mesmo nas páginas do Facebook do Grupo Espírita Libertação, para mais um culto do Evangelho online, se Deus assim o permitir. E às 18 horas de hoje, estaremos lá na minha página pessoal do Facebook, né, Eudes Vieira Júnior, para mais uma Hora do Ângelus, né? As nossas reflexões, as nossas orações diárias, a nossa Mãe Santíssima. Fiquem com Deus, muito obrigado, tudo de bom a todos vocês. Tchau, tchau.